Se você está perdido com tantas tendências e toda vez que você vai utilizar uma cor no ambiente, não fica legal, não fica harmônico, às vezes o ambiente fica sem graça, ou se você morre de medo de errar na paleta de cores, fica aqui comigo que eu vou explicar para vocês as tendências de cores para 2025 e como utilizar essas cores de forma inteligente, sem pesar o ambiente. Maíra Arquiteta aqui, gamer e baterista nas horas vagas, e esse é o Abrigo Pixel, o seu refúgio do mundo da arquitetura com um toque de games e cultura pop. Eu sei que cada ano surge uma nova tendência, seja em cores, seja na questão de mobiliário. Então essas tendências a gente tem que tomar muito cuidado ao serem utilizadas na nossa casa, no nosso comércio. E eu vou mostrar nesse vídeo o que realmente funciona, cores que são atemporais e cores que você deve tomar um pouquinho mais de cuidado para não pesar e não errar aí no seu ambiente. A ideia aqui é como utilizar as cores na linha da neuroarquitetura, causando impacto positivo no seu cérebro. A Pantone anunciou esse ano uma cor de marrom mais suave para esse ano de 2025. É uma cor quente, mais aconchegante, e esse marrom ele transmite luxo e aconchego. Ele lembra muito a tonalidade de um chocolate e é muito interessante a gente utilizar essas cores nos ambientes que ela puxa mais para tons terrosos. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre os tons terrosos, que eles também estão muito em tendência e são cores atemporais. Então esse tipo de cor, segundo a linha da neuroarquitetura, elas ativam áreas do nosso cérebro relacionadas a conforto e ao bem-estar. Mas muito cuidado, porque o marrom sozinho, ele pode pesar o ambiente. À primeira vista, ele pode ficar um ambiente legal, como nessa imagem, mas ao longo do tempo vai ficando cansativo. Então a gente precisa equilibrar melhor essa cor, trabalhar melhor essa cor no ambiente, porque ela é uma cor um pouco mais fechada, mais escura, Então a gente precisa equilibrar o ambiente para que essa cor não fique cansativa. A gente pode equilibrar esse marrom com tons mais claros, da mesma paleta de cores, mas um pouco mais clara, como o bege, por exemplo. Trazer elementos naturais para dentro desse ambiente, como plantas, madeira, pedras. Se você quiser entender mais a fundo como mesclar essas cores, como equilibrar essas cores, tem aqui na descrição o meu e-book. Aliás, comenta aqui se você já teve alguma experiência desastrosa com alguma cor. Comenta aqui que eu quero saber. E a Coral, dessa vez, ela literalmente chutou o balde, porque ela escolheu uma cor muito ousada, A Coral, ela é ousada mesmo, que é o tom do amarelo vibrante. Esse amarelo vibrante, para ambientes comerciais, ele é até interessante utilizar em alguns pontos estratégicos, mas em residência, a não ser que o cliente goste muito do amarelo, que você goste muito desse amarelo, a gente precisa trabalhar com muito cuidado para ele não cansar e não te causar estresse. O amarelo, segundo a psicologia das cores, é uma cor até interessante, mas a gente precisa trabalhar ela de forma adequada. O amarelo, ele estimula no nosso cérebro a criatividade e o nosso raciocínio, mas esse amarelo vibrante, se ele for utilizado em locais de longa permanência, por exemplo, na sua sala, no seu quarto, ele pode causar o efeito contrário. Ele pode causar ansiedade e até mesmo estresse. Então, se você é uma pessoa que já tem esses problemas de ansiedade, de estresse, não é uma cor muito interessante para você utilizar no seu ambiente, a não ser que você ame essa cor. Então, a gente respeita muito o gosto do cliente. Então, se você ama o amarelo, você pode utilizar esse amarelo em alguns detalhes, por exemplo, almofada ou algum detalhe na parede, que não pinte a parede inteira, mas algum detalhe diferenciado na parede, em quadros, por exemplo, é interessante utilizar essa cor, mas não utilize essa cor em excesso, que ela vai causar o efeito contrário. Lembra que tudo nessa vida é equilíbrio. E agora eu vou falar sobre os tons terrosos e o vermelho queimado, que está muito em alta. Esses tons terrosos, na verdade, eles estão em tendência há vários e vários anos, então são cores atemporais que você pode utilizar no seu ambiente sem medo. Então o marrom, o terracota, o bege, por exemplo, são cores muito legais de serem utilizadas e fáceis de serem equilibradas com outras cores também. Essas cores que remetem à natureza, elas são atemporais, porque justamente seguindo essa linha da neuroarquitetura, a natureza para dentro do ambiente é trazer tudo isso, é trazer cor. Não é simplesmente, vou trazer a natureza para dentro do ambiente, vou tacar uma planta. Não é isso. Trazer a natureza para dentro do ambiente são vários fatores. Trazer a pedra,
trazer cores que remetem à natureza. Então essas cores, elas são atemporais mesmo, nunca vão sair de moda. E o vermelho queimado, ele também está muito em alta. Então esse vermelho queimado, ele é mais fácil de trabalhar dentro dos ambientes. Muito legal de ser utilizado dentro da residência. Não utilize cores vibrantes, aquele vermelho estridente. Então esse vermelho queimado é uma boa pedida para ambientes residenciais. Mas de novo, tudo com equilíbrio. Não precisa colocar o vermelho em tudo. A gente equilibra isso com outras cores, com outras texturas, para o ambiente também não ficar pesado. É legal a gente utilizar esse vermelho queimado na sala, na cozinha. Na cozinha tem algumas ressalvas que a gente vou trazer em outros vídeos, mas não utilize em áreas de descanso, por exemplo, um quarto de criança, um quarto de adulto, porque no quarto é interessante utilizar outras cores que vão te trazer mais relaxamento, e o vermelho não traz relaxamento. E agora uma tendência que provavelmente você já deve estar observando por aí. Então essa tendência de cores no teto está voltando com tudo, e pelo jeito não vai ser tão passageira, porque tem muitas formas de trabalhar com cores no teto. Então tem como trabalhar com arco, trabalhar só em um local do ambiente, trabalhar no ambiente todo. Existem diversas maneiras de trabalhar com cores no teto, e isso é muito versátil e consequentemente atemporal também. E a chave aqui é entender como que essas cores vão trabalhar no seu estado emocional. Então, por exemplo, se você pintar o teto muito escuro, vai dar uma sensação de pé direito mais baixo, e às vezes, dependendo do seu pé direito, se ele já for baixo, não é interessante trabalhar com cores muito escuras. Mas é uma forma de transformar o seu ambiente e deixar ele com mais personalidade. O azul profundo. O azul profundo ele já está há alguns anos em alta, tem um naval da Sherwin Williams, que eu acho ele maravilhoso. É um azul mais fechado, mas é um azul que deixa o ambiente muito sofisticado. O azul, ele estimula o nosso cérebro, ativa a nossa concentração, então ele é perfeito para ambientes como home office, por exemplo, quartos, consultórios. Só que o azul em excesso, ele pode também deixar o ambiente muito frio e impessoal. Então a gente precisa trabalhar esse azul com outros elementos também, para dar uma equilibrada nesse ambiente e com outras cores, tá? A dica é trabalhar com materiais mais quentes, para dar uma equilibrada nesse frio do azul. Então, esses tons mais quentes a gente pode trazer na madeira, nos móveis, num papel de parede de linho, por exemplo, ou algumas outras decorações mais puxadas para o tom quente, ou para os tons terrosos também, que é uma boa pedida. Tons terrosos com azul é perfeito. O verde acinzentado. O verde acinzentado está sendo queridinho, já faz um bom tempo já, então é uma cor atemporal e é uma forma de trazer a natureza para dentro do ambiente. Não necessariamente a gente precisa colocar planta no ambiente, tá? Tem gente que não gosta de planta, nem planta de verdade, nem planta artificial. Então como que a gente faz isso? A gente traz através das cores. Então qual que é a cor das plantas, das folhagens? É o verde. E é o verde justamente puxado para esse tom mais da natureza mesmo, é o verde musgo, o verde oliva. Mais pra frente eu vou explicar mais a fundo essa questão da neuroarquitetura. Por exemplo, uma planta artificial. Isso aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque tem muito arquiteto chato que fala, o cliente quer colocar a planta artificial porque ele não gosta de planta. Lógico que tem as plantas preservadas, mas as plantas preservadas, elas têm um valor elevado gigantesco. Então, às vezes, não é viável para o cliente. Então, automaticamente, o nosso cérebro, olhando para o verde, ele já associa isso à natureza, tá? Então, pode utilizar o verde se você quer trazer, se você não gosta de planta, Se você quer trazer a natureza para dentro do ambiente, taca um verde aí que vai fazer a mesma sensação no seu cérebro. E aí, você prefere o verde ou o azul? Eu sou apaixonada no verde, não é à toa, porque cheio de verde aqui na minha sala. E a gente fala de tendências pra gente ver o que tá mais em alta ou não. Mas o que eu sempre falo, a gente precisa escolher as cores corretas de acordo com o seu gosto. Afinal, quem vai morar na sua casa é você. E as cores, elas mudam a nossa vida, literalmente. Então, as cores corretas nos ambientes corretos, isso causa uma interferência no nosso cérebro, uma mudança geral no nosso bem-estar, que é grandioso. E o bege, Maíra, você não vai falar do bege? Vou falar do bege. O bege, gente, ele tá muito em alta, sim, só que ele sempre esteve em alta, tá?
O que a gente percebe é que o bege ele ficou um pouco cansativo uma certa época, porque o pessoal utilizou o bege de forma errada. O pessoal estava utilizando o bege muito puxado para o amarelo. E esse bege puxado para o amarelo, ele causa a sensação de coisa velha, de coisa... Sabe aquele branco? Aquelas coisas brancas que a gente compra, eletrodoméstico e tal, e vai ficando amarelado. Essa sensação que a gente tem no ambiente, sabe? Então, utilizar o bege correto já faz muita diferença. Então, esse bege mais puxado para amarelo lembra sujeira, coisa encardida, né? Então, não é interessante. Por isso que o bege, uma época, ele ficou mal falado por conta disso. Mas o bege, ele nunca saiu de moda, tá? Então, pode utilizar. Vou deixar aqui uma paleta de cores interessante para vocês utilizarem, né? De bege. Que o bege é uma cor neutra, dá pra combinar com tudo aí e sair um pouco do branco, né? E se você quiser continuar essa jornada comigo, vou deixar aqui um vídeo pra vocês do estilo Japandi. Então, nesse vídeo vai ser bem interessante pra vocês verem como que o bege é utilizado no Japandi.